Bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Vamos para mais uma aula, né? Essa aula é do 8º ano, Potência, professor Ismael Lima. Na verdade, a potenciação, nós vemos no 6º, nós vimos no 7º, estamos revendo no 8º e vamos voltar a ver no 9º. Cada ano vai acrescentando algo a mais, né? Então, agora no 8º ano, vamos focar propriedades da potência, tá? Vai ser muito útil posteriormente. Potência é uma multiplicação de fatores iguais, tá? Vou rever desde lá do início, tá? Eu tenho aqui esse númerozinho aqui, vai ser o expoente. Eu tenho a base aqui em azul, que essa base aqui é 5. É o número que eu vou multiplicar pela quantidade do expoente. Vão ser 3 bases, 5, se multiplicando, tá? Então vai ser 5 vezes 5 vezes 5, 125. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. O resultado vai ser a potência. Coloquei aqui alguns exemplos. Um exemplo. 7 elevado a 2. 7 vezes 7. 49. 4 elevado a 2. 4 vezes 4. 16. 3 elevado a 2. 3 vezes 3. 9. 5 elevado a 3. O nosso exemplo lá. 5 vezes 5. Vezes 5. 125. 2 elevado a 3. 2 vezes 2 vezes 2. Observe isso aqui, eu botei tudo com um sinal positivo, né? Mas, se for caso o sinal da base seja negativo, aí você vai multiplicar. Menos 3 vezes menos 3. Também daria mais 9, né? Mas tudo bem. Tem algumas regras aqui importantes. Primeiro, tudo estou relembrando, né? Já aprendemos isso no ano passado. Primeiro, seja qual for o número elevado a zero, o seu resultado é sempre 1. Então, não importa a base. Se eu estou elevado a zero, o resultado vai ser sempre 1. Todo e qualquer número elevado a 1, o seu resultado é o próprio número. Então, não importa a base. Se está elevado a 1, eu vou repetir essa base, né? O resultado vai ser exatamente igual à base. Por isso que quando está elevado a 1, não necessariamente eu preciso colocar elevado a 1. Vamos lá. 5 elevado a 0, 1. 83 elevado a 0, 1. 1.257 elevado a 0. 1 bilhão elevado a 0. Todos os resultados, 1. Agora, 5 elevado a 1, 5. 83 elevado a 1, 83. 1.257 elevado a 1, 1.257. 1 milhão elevado a 1. Então, esses dois casos nós não podemos esquecer. O número elevado a 0 vai dar 1 e o número elevado a 1 vai dar ele mesmo, tá? Base 10. Tá? Quando o expoente for a base 10, observa que a base é 10 em todos os casos. Aqui o expoente é 1, 2, 3. 10 elevado a 1, 10. 1 0 acompanhando o 1. 10 elevado a 2, 100. 10 elevado a 3, 1, 2, 3, 1000. 10 elevado a 4, 1, 2, 3, 4, 10.000. Eu vou contando os zeros. 10 elevado a 5, 1, 2, 3, 4, 5, 100.000. 10 elevado a 6, 1 milhão. 10 elevado a 7, 10 milhões. 10 elevado a 8, 100 milhões. 10 elevado a 9, 1.000, milhão, bilhão. Tá? 10 elevado a 10, 10 bilhões. E assim sucessivamente, tá? Depois nós vamos aprender notação científica, você vai ver que esse número vai embora, infinito, né? Elevado agora à base negativa, né? Quando está elevado a negativo, ao invés de eu colocar o 0 ali acompanhando o algarismo 1, tá? Igual aqui, ó, 10 elevado a 1, 10. 10 elevado a 2,
100. Eu vou contar as casas decimais. 10 elevado a menos 2, 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,001. 10 elevado a menos 4, 0,1, 2, 3, 4 casas decimais. Observe, a menos 1, uma casa decimal, menos 2, 2 casas decimais, menos 3, 3 casas decimais, e assim sucessivamente. Menos 10, 10 elevado a menos 10, 10 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais, tá? Nosso foco na aula de hoje: propriedades da potenciação. Essas propriedades da potência, eu coloquei aqui como primeira propriedade, tá? Eu tenho duas bases iguais, multiplicação de duas bases iguais. Eu repito a base e somo o expoente. Vou repetir. Quando eu multiplico duas bases iguais, eu repito a base e somo os expoentes. Segunda propriedade, quando eu divido, uma divisão de bases iguais. É interessante que tanto a primeira quanto a segunda propriedade eu tenho a mesma base. Multiplicação de mesma base, divisão de mesma base. Divisão de mesma base, eu repito a base e subtraio os expoentes. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Na divisão, eu subtraio os expoentes. Preste atenção aí nesse detalhe, tá? Multiplicação de mesma base, soma o expoente. Divisão de mesma base, subtrai o expoente. Vamos lá. Potência de uma outra potência. Então, eu tenho aqui entre parênteses um número elevado a um expoente e fora outro expoente. Então, nesse caso de potência de uma outra potência, eu vou multiplicar esses dois expoentes. Observe aqui, nesse primeiro caso, eu somei os expoentes, diminuí os expoentes, subtraí os expoentes, agora eu estou multiplicando esses expoentes. Multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação, agora são duas bases diferentes, tá? Entre parênteses e um expoente lá fora desse parênteses, na multiplicação, seria a mesma coisa, desse expoente está para o A e esse mesmo expoente está para o B. Vamos explicar isso aqui melhor. Depois eu volto nas outras propriedades. Olha, nessa primeira propriedade, multiplicação de mesma base. Aqui eu tenho 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 3. Eu repito a base e somo os expoentes. 2 mais 3, 5. Ok? Agora é uma divisão, né? Segunda propriedade. Divisão de mesma base. Eu tenho 3 elevado a 9 dividido por 3 elevado a 5. Como é divisão, eu vou repetir a base e subtrair 9 menos 5, 4. Agora, potência de uma outra potência. Vai ficar sempre assim, ó. Eu tenho entre parênteses uma potência aqui dentro do parênteses, 4 elevado a 2, e do lado de fora, elevado a 3. Tudo isso aqui que está dentro do parênteses está elevado a 3. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 3, 6. 4 elevado a 6. Tá? Essa é a terceira propriedade. A quarta propriedade, eu tenho uma multiplicação e um expoente lá fora. Tá? Então, a mesma coisa ser 2 elevado a 3 e 3 elevado a 3. Eu coloquei aqui mais algumas propriedades. Como eu disse, né, o nosso foco é nas propriedades. Então, eu coloquei aqui, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, anota aí, uma fração elevada a um expoente, esse expoente ele vai para o numerador e ele vai para o denominador. Então, eu tenho uma fração elevada a um expoente, o expoente vai para o numerador e o expoente também vai para o denominador. Tá? 5 sobre 2 elevado a 3. Então, vai ser 5 elevado a 3, 2 elevado a 3. 5 elevado a 3 em cima, 2 elevado a 3 embaixo. Sexta propriedade. Expoente negativo. Interessante. Quando o expoente for negativo, eu tenho dois casos aqui de expoente negativo. Se for uma base, essa base ela vai para o denominador e o expoente fica positivo.
Tá? Vamos lá, um exemplo. 3 elevado a menos 2. Tá? A gente sabe que 3 elevado a 2 é 9. 3 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 9. 4 elevado a menos 3. 4 elevado a 3, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, vai ser 1 sobre 64. 4 elevado a menos 3, 1 sobre 64. Tá? Essa base não pode ser zero. Tá? Porque o zero, lembrando, não pode ter no denominador. Tá? E quando for uma fração? Quando for uma fração, eu vou inverter. O expoente negativo eu vou inverter. O numerador vai para baixo, vai virar denominador, e o denominador vai para cima. Tá? O de cima desce e o de baixo sobe, tá? E essa oitava propriedade, a gente vai até ver um pouquinho melhor quando nós estivermos falando de racionalização, tá? É que eu tenho um expoente fracionário, olha que interessante. Então, quando eu tiver esse expoente fracionário, o numerador vai virar expoente da base e o denominador vai virar índice da raiz. Vamos lá, expoente fracionário. O numerador vai virar expoente da base e o denominador vai virar índice da raiz, tá? Nós vamos utilizar isso mais no 9º ano, tá? Mas eu fiz questão de colocar aqui como mais uma propriedade. Coloquei um exemplo aqui, tá? Só um que eu coloquei. Então, vai ficar aqui, tá? Exemplos, mas na verdade é só um. 0,3 elevado a 2. Vou pegar primeiro esse decimal, vou transformar ele em fração. 3 sobre 10, uma casa decimal sobre 10. Lembra que eu tenho uma fração elevada a um expoente, então eu vou levar o numerador elevado a 2 e o denominador elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9, que é 3 vezes 3. 10 elevado a 2 é 100, 10 vezes 10. Então, tenho 9 sobre 100. Interessante que eu volto para o decimal, né? 2 casas decimais, 0,9. É isso aí, gente. Valeu, tá? Até a próxima aula.